Precisamos de tempo aos pés do Senhor. Muitas vezes estamos tentando agradar a Deus com nosso trabalho, mas o mais importante para Ele é quando nos assentamos aos seus pés. Nosso serviço é importante, mas estar com o Senhor, gastar tempo em sua presença é muito mais importante. Além de que, depois de um tempo de comunhão, o serviço se torna mais eficaz. Observe um episódio que Deus fez questão que fosse registrado para nosso ensino. Ora, quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado servir sozinha. Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas, entretanto poucas são necessárias, ou mesmo uma só, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas 11:38-42. Enquanto Marta corria, Maria estava aos pés do Senhor. Todos conhecemos a história, mas fazemos questão de permitir que ela continue se repetindo. Muitos de nós só conseguimos pensar nos compromissos diários, na agenda cheia, em como fazer tudo. Preocupamos-nos com coisas que não mereciam tanta atenção. Deixamos que o urgente tome o lugar do importante. A chave de tudo é o tempo investido em relacionamento com o Pai. Ninguém tem o direito de se desculpar dizendo: este é o meu jeito de ser. Se Deus nos fizesse de modo diferente uns dos outros no que diz respeito a buscá-lo, estaria sendo injusta conosco, estaria dando a um condições de agradá-lo e a outro não. Mas isto não é mera questão de temperamento, e sim de comportamento. Precisamos aprender as prioridades corretas para crescer espiritualmente. Falta de tempo com Deus é o maior obstáculo ao crescimento do crente. Costumamos permanecer tão cegos em nosso comportamento errado, que às vezes tentamos até convencer Deus de que estamos certos. Marta foi pedir a Jesus que fizesse Maria se levantar e ajudar, e estava certa de que Jesus agiria de forma justa, mas não esperava que naquela situação errada fosse ela. Tentou convencer até o próprio Jesus da importância de sua correria. De modo semelhante, muitas vezes estamos errados e tentando convencer-nos do contrário. Contudo, as palavras de Jesus são muito fortes e contundentes. Poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só. O que ele estava dizendo a Marta? E de toda a nossa correria, poucas coisas são realmente uma necessidade. Muito do que julgamos ser necessário, na verdade não é. Por exemplo, observe nosso consumismo e veja como criamos necessidades. Quem não tem uma TV, precisa de uma. Quem tem uma TV de 14 polegadas, precisa de uma de 20. Quem já tem uma de 20 polegadas, precisa de uma de 29. E a coisa nunca para. Quem não possui um telefone celular precisa de um, mas depois que já o tem, precisa trocá-lo por um modelo menor e melhor, e o ciclo nunca para. Fazemos o mesmo na administração de nossa agenda diária. Assimilamos muita coisa que poderia esperar como se o mundo fosse acabar em 2 dias. E o resultado não é só estresse, mas falta de poder espiritual. A presença de Deus é um refrigério, e devemos cultivá-la com dedicação. O Senhor Jesus declarou: poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só. Penso que com esta frase ele na verdade estava dizendo: pode enxugar sua agenda que a maioria de seus compromissos não são assim tão importantes. E se tiver que escolher uma única coisa para fazer, fique em minha presença. Não estou dizendo que ninguém deva parar de trabalhar, estou falando principalmente de coisas que não precisam necessariamente acontecer naquele momento. Por exemplo, muitos de nós precisamos assistir ao noticiário todos os dias. Será que precisamos mesmo? Muitos de nós precisamos nos divertir com um bom filme. Mas será que não dá para dar um intervalo maior de dias entre um entretenimento e outro? Você pode se questionar sobre muita coisa que faz, mas o fato é que se você tivesse que fazer restar uma única atividade em seu dia, por ser a mais importante, ou a única que verdadeiramente possa ser chamada de necessidade, deveria ser ajustar aos pés do Senhor.
O evangelista Modi, defensor deste tipo de pensamento, declarou o seguinte: um dos mais claros sinais dos tempos é que muitos cristãos, em nossas associações e igrejas, estão guardando diariamente a hora tranquila. Nesta era de correria e incessantes atividades, precisamos de algum chamado especial para nos retirarmos e nos colocarmos a sós com Deus por um tempo, todos os dias. Qualquer homem ou mulher que assim proceder, não conseguirá passar mais que 24 horas longe de Deus. Modi chamava o momento devocional de a hora tranquila. Mesmo que nossa vida se resuma em muita correria, deve haver um momento quando consigamos desacelerar para estar a sós com Deus.